Olá, galera! Hoje nós vamos resolver exercícios sobre multiplicação de radicais, com índices iguais e com índices diferentes. Inclusive, tem uma aula prontinha para vocês, vou deixar aqui em cima para vocês darem uma olhada nas 4 operações de radicais. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 2. Então, nós só podemos multiplicar radicais quando os índices são iguais. Aqui o índice não apareça, mas temos o 2. Então, vejam, os índices são iguais. Então, eu vou repetir o radical e o seu índice. E como é que nós vamos resolver agora? O de fora com o de fora, embora aqui tenha 1 e 1 não apareça, então não vou precisar colocar. Mas o de dentro com o de dentro, então 3 vezes o 2, 6. Bem simples assim, tá bom? E não é difícil. Vamos para mais um outro exemplo, olha lá. Eu tenho o índice 3 desse termo e o índice 3 aqui, índices iguais. Então, eu posso multiplicar já o de fora com o de fora, o de dentro com o de dentro. Então, vamos lá. 3 vezes o 2 dá 6. Vou repetir o radical e o seu índice, porque são iguais. E o de dentro com o de dentro, 5 vezes o 5, 25. Tranquilo nessa? E aqui, já se vocês observarem, o que acontece nesse terceiro exemplo aqui? Olha lá, os índices são diferentes. Então, como é que nós vamos resolver isso daqui? A ideia é a mesma. Nós vamos ter que deixar esses termos aqui com o mesmo índice. Então, e multiplicamos o de dentro com o de fora com o de fora. Então, vamos lá. Como que eu posso transformar esse 5 aqui num 10 para os índices ficarem iguais? Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós vamos repetir aqui, ó, o 5 e vamos ter esse pensamento. 5 vezes quanto que vira 10? Vezes 2. Então, eu vou multiplicar por 2. E aqui dentro nós temos b ao cubo. Aí, automaticamente, se eu multipliquei aqui por 2, obrigatoriamente, na realidade, eu também preciso multiplicar aqui por 2. E o outro termo já está com índice 10, então eu vou apenas repetir. Olha lá que bacana, nós temos os dois termos multiplicado e os índices vão ficar iguais, porque vai ficar desta maneira aqui, ó. 5 vezes 2, 10. E aqui, b... E 3 vezes o 2, 6. Olhem só, os índices são iguais. Então, agora eu aplico a mesma situação. O de fora com o de fora, embora aqui não apareça é 1 e 1, então não vai influenciar na minha resposta, porque 1 é o elemento neutro. Então, eu vou fazer o quê? Vou repetir o radical e o seu índice, porque agora eles são iguais. E b à sexta vezes o b. Olha só agora, nós caímos aqui numa situação bem interessante, é a multiplicação de potenciação com bases iguais, a base é b. Então, nós vamos aqui dentro desse radical, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos repetir a base e somar os expoentes. O expoente desse b é 1, então a regra, a propriedade diz o seguinte, repete-se a base e soma o expoente. E nós vamos ficar, então, com a resposta final, o índice 10, e aqui dentro, b elevado a 6 mais 1, 7. E aqui acaba sendo a resposta, beleza? Aproveite essa aula, ela foi feita para vocês.